Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e hoje eu mudei um pouquinho o cenário por causa da iluminação. Na verdade, eu tô em transição, né? Que a gente tá pintando ainda a sala lá atrás, onde vai ser o escritório. Nunca pode deixar de ter um arquétipo no cenário, então tô nesse processo de comprar os quadros e decidir quais são os arquétipos que eu vou trazer para o meu ambiente de trabalho. Um dos arquétipos, planetinha Júpiter, aí aonde tudo que ele encosta, ele expande o planetinha da sorte. E hoje eu tô aqui para falar de um arquétipo que tem meio que essa potência aí de Júpiter também, que é expansivo, que é exagerado, que é o arquétipo de maior magnetismo. Eu ia dizer um dos maiores arquétipos de magnetismo, mas é o maior arquétipo de magnetismo, de poder pessoal, que é o arquétipo de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Pronto, saiu. E nesse vídeo eu vou falar do lado luz desse arquétipo, vou falar do lado sombra desse arquétipo, que muitas pessoas têm esse receio. Em que casos você deve usar esse arquétipo, em que casos você não deve usar, em hipótese alguma, esse arquétipo, tá bom? Então vamos lá. Marilyn Monroe nasceu no dia 1º de junho de 1926 e por aí a gente já tem uma informação de que ela era geminiana. E como boa geminiana, ela era uma boa comunicadora. Então, gêmeos têm uma facilidade de comunicação. Geralmente as pessoas que têm gêmeos muito forte no mapa falam. Digo por experiência própria do meu ascendente em gêmeos. Então, ela tinha essa facilidade de se comunicar. Ela falava muito bem. Tanto que acabou sendo conduzida aí, né, sendo direcionada para a carreira de atriz. E além de ser atriz, ela era uma mulher muito bonita, muito atraente, um símbolo de sensualidade, né? Ela tinha um sex appeal aí muito grande e tinha um magnetismo, não só tinha, como ela tem até hoje, um magnetismo pessoal muito forte, muito grande. Ela era a garota mais popular da sua época. Ela não era uma das garotas mais populares, ela era a garota mais popular da sua época. Então por aí a gente já tira que a energia desse arquétipo é uma energia de muito magnetismo pessoal, é uma energia de chamar muita atenção. Dizem que na época, às vezes, ela não queria parecer muito, então ela saía sem maquiagem, com um lenço em volta da cabeça para não ser percebida, e mesmo assim, aonde as pessoas viam ela sem maquiagem, com maquiagem do jeito que ela tivesse, ela atraía multidões. Então, ao entrar em contato com essa frequência, você usar esse arquétipo, essa imagem na tela do seu celular, à medida que você pesquisa mais sobre a história dela, você vai entrar em contato com essa frequência e os olhares vão estar voltados para você. Então, para quem precisa se comunicar melhor, para quem busca visibilidade, fama, estrelismo, esse é um excelente arquétipo para isso, lembrando que a gente tem que ficar atento, luz e sombra e tudo mais, tá? Outro ponto bem interessante desse arquétipo é que ela não chamava atenção só pela sua beleza, por ela ser uma mulher bonita, um rostinho bonitinho. Marilyn era muito talentosa, ela era uma excelente atriz, muito boa atriz, né? Cantou também para o presidente, então ela cantava também muito bem, ou seja, ela de fato era uma artista. E ela buscava aprender muito, então a frequência desse arquétipo, por mais que você ache, não, eu vou botar Mary, não vou fazer nada e vou atrair todos os olhares para mim, esse arquétipo também vai inspirar você a buscar mais conhecimento, a estudar mais, a aprender mais para que você possa melhorar cada vez mais a sua profissão. Que era isso que ela fazia, ela era muito dedicada. E gêmeos também tem isso, né? A gente gosta de aprender de tudo um pouco, eu tô sempre perdendo o foco porque eu quero aprender, tá? Então, Marilyn tem muito essa conexão aí de buscar o aprendizado, mas é um arquétipo muito conectado à fama, a sucesso, a ser bem-sucedida. E na carreira dela, ela foi muito bem-sucedida, ela ganhou todos os holofotes, ela realmente teve muita visibilidade, tá? Carreira.
Agora falando de vida amorosa, que é um conflito que muita gente tem. Dani, se eu trazer esse arquétipo pra minha vida, né, eu vou ser infeliz no casamento, como que vai ser isso? A gente já comentou aqui que o arquétipo é uma forminha e a gente entra dentro dessa forminha de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa massinha de bolo, esse arquétipo vai se moldar. A gente vai se moldar, aliás, de acordo com esse arquétipo, mas de acordo com a nossa massinha. Então, vai depender do seu contexto o que vai acontecer com você dentro desse arquétipo. Se você vai ser uma massinha que vai crescer, se vai ser uma massinha que não vai dar pé, né? Aquele bolo que fica solado. Então vai depender muito da sua personalidade, do seu contexto. Por isso que é muito importante a gente praticar o autoconhecimento, entender quem a gente é antes de trazer uma energia, uma frequência para nossa vida, tá? Então, não necessariamente você não vai casar ou você vai ser infeliz no casamento. Não tem nada a ver, né? Conheço pessoas casadas que usaram o arquétipo da Cleópatra e deu muito certo, tiveram sabedoria para viver a experiência com a Cleópatra sem necessariamente se separar, tá? Então, no caso da Mary, o primeiro marido dela foi um homem muito apaixonado. Né? Então há quem diga que ela só foi amante, não, ele foi muito apaixonado, o primeiro marido dela, né? Eles casaram, ele tratava ela super bem, ele cuidava muito dela, ele era um companheiro maravilhoso e dizem as pessoas que conviveram que ela só tinha elogios pra forma que ela era tratada nesse primeiro casamento. Porém, todavia, entretanto, esse primeiro marido dela tinha apenas 18 meses de vida, ou seja, 1 ano e meio de vida. Ele já sabia disso. Inclusive, ele largou a família pra conquistar Marilyn, pra ficar com Marilyn. Então, ele deixou tudo por conta dela. Então, ele realmente se sentiu muito seduzido por ela e ele morreu muito apaixonado por ela. Largou tudo pra viver esse relacionamento. Já no segundo relacionamento, depois da morte ali do primeiro marido, ela se relacionou com um cara que era importante dessa área de governo e tal, que tinha muita possessividade, tinha muito ciúme, né? Dizem que ele inclusive chegou a agredir ela e ela foi muito infeliz nessa relação. Por quê? Porque ela tinha uma vida de fama, de glamour, ela era o centro das atenções. Inclusive, aquela cena em que levanta o vestido, diz que foi um problema no casamento, ele ficou muito aborrecido, muito triste, ele não sabia lidar com o sucesso e com a fama dela, e realmente ele era complicado, né? Querer uma mulher dessa só pra ele era praticamente impossível, porque ela realmente tinha um magnetismo muito grande, e essa segunda relação dela, desse casamento, durou, em média, 9 meses, tá? E aí, depois, ela foi para um terceiro casamento. E nesse terceiro casamento, ela também não foi muito bem sucedida, foi uma relação bem infeliz, foi uma relação bem conturbada e também veio a se separar. Marilyn se sentia muito sozinha, porque ela passou em várias casas assim de abrigo, ou seja, ela não foi criada pela mãe, ela também não foi criada pelo pai, e segundo o terapeuta dela, ela sempre se sentia abandonada, ela tinha uma sensação de abandono, ela sentia uma falta de família. A mãe dela foi internada, né, viveu muito tempo internada numa clínica psiquiátrica com problemas aí dessa questão mental mesmo, ou seja, ela tinha um conflito emocional muito grande por essa sensação de rejeição, de abandono que veio da base dela. Então dá assim entender que ela buscava muito por essa questão da família, de viver a família, de ter a família, fazendo tentativas aí nessa questão do casamento. E aí vem uma sombra. Então, se você tem um gatilho ou tem diagnóstico de depressão, se você tem problemas com relação aos seus pais, à sua base, se você não tem criação de pai e mãe, ao você usar esse arquétipo, você pode sim ser muito bem sucedido na sua carreira, ser muito talentoso, muito talentosa, ganhar todos os holofotes, famas, estrelismo e tudo mais, não na mesma proporção de Marilyn, de acordo com a sua massinha de bolo, de acordo com quem você é e como você desenvolve o seu trabalho, né? E vale um ponto também. Quando você ganha visibilidade e você não entrega de acordo com aquele capricho, com aquela
excelência, é possível que essa visibilidade também te atrapalhe. Então é possível que os seus defeitos também venham à tona. Então é muito importante que você faça um trabalho bem feito, que você seja aquela pessoa que está sempre buscando se aperfeiçoar, para que quando você ganhar visibilidade, apareça os seus talentos, apareça os seus dons, apareça aquilo que você faz bem, e não, né, querer ganhar visibilidade num trabalho que não é executado com tanta maestria assim, tá bom? Então, se você tem problemas com rejeição, com abandono, esse arquétipo, porque essa é a sua massinha de bolo, vai trazer à tona essas questões mal resolvidas da sua infância, essas questões mal resolvidas com relação à sua família, com relação à sua base. E isso é uma das sombras desse arquétipo. É um arquétipo que ela se sentia muito sozinha, apesar de ter casado 3 vezes, tá? E aí na 4ª vez, o que aconteceu? Reza a lenda que ela se tornou amante dos 2 irmãos ali lá da família Kennedy. E como amante dos 2 irmãos ao mesmo tempo, ela não tinha essa disposição de tê-los a hora que ela queria. Então, quem sabe como é a vida de amante é isso. A prioridade sempre vai ser a família, o trabalho é o encontro escondido, nunca vai passar um Natal com o cara porque é a segunda opção. Então não vai ter a atenção que a família base tem. Então vai ser sempre quando dá, se dá. E ela se prestou, né, a viver como amante desses 2. E diz que quando um deles rompeu, disse pra ela sumir, pra ela desaparecer, ela ficou muito mal e ficou muito triste. E à medida que eu vi estudando esse arquétipo e quando eu ouvi isso, né, que ela se sentiu muito triste quando ela, né, falaram, olha, não aparece mais, não queremos mais te ver, não entra em contato mais com a nossa família, é como se ela revivesse aquela rejeição de pai e mãe, porque a sombra é isso, né? É um gatilho. Quando alguma coisa acontece, a gente vai lá e revive aquilo de novo. E diz que isso antecedeu ali um mês e meio antes da sua morte. Então ela ficou muito triste, ficou muito deprimida, porque uma coisa é você sair de um casamento onde você é agredida, onde atrapalha a sua carreira, onde ela já não queria fazer parte daquela relação. Outra coisa é ela se sentir rejeitada outra vez, né? Ela ter aí esses irmãos não querendo mais que ela fizesse parte da vida deles. Então dizem que a partir dali ela começou a beber, misturar remédio com bebida e começou a ficar cada vez mais deprimida. Então a gente tem aí, de um lado, uma carreira muito bem sucedida e por outro lado, ela tem uma vida amorosa em conflito. E dentro do meu ponto de vista, esse conflito da vida amorosa, né, esses conflitos da vida amorosa dela, se dá por conta dessa base, dessa carência que ela tinha da falta de pai e da falta de mãe. Então, quando você traz um arquétipo desse nível para sua vida, você vai se dedicar muito para sua carreira, porém, você vai ter uma certa dificuldade. É um arquétipo que vai te chamar muito para trabalhar essas questões de relacionamento, essas questões familiares, essa questão de depressão. Ela tomava muitos remédios, né? Dizem que os artistas, né, os de Hollywood sempre foram pessoas que tomaram muitos remédios, estimulantes para aguentar a noitada, para aguentar o que a fama exige, remédios também para dormir, para desacelerar a mente de todos os holofortes. Então, Michael Jackson foi, né, um artista que fazia muito uso de medicamentos por conta das dores, que ele dançava muito uso de estimulantes, e Marilyn não era diferente. Ela também tomava muitos remédios, tanto que a morte dela foi dada pelo excesso de comprimidos, o excesso de medicamentos levou aí uma overdose e ela acabou morrendo. Há quem diga que foi assassinato, outros dizem que ela tomou por acidente, outros dizem que ela tentou se matar, nunca saberemos a verdade, né? E esse é um desafio de usar um arquétipo de pessoas, porque existem coisas ocultas dentro dessas energias que a gente desconhece, que a gente nunca vai saber, né? De Marilyn, de Cleópatra, de Nefertiti, sempre tem algum mistério, que é diferente dos arquétipos animais, que são estruturas onde são mais palpáveis essas energias dos arquétipos animais, tá? Então, se você é uma pessoa que toma medicação, eu aos 5 anos atrás, mais ou menos, eu tomava muito remédio controlado antes do autoconhecimento, então eu tenho diagnóstico de depressão, tenho diagnóstico de transtorno de pânico e ansiedade. Então, pra mim, usar um arquétipo desse nível
realmente eu teria que pensar muito bem, porque a minha base já é bem desafiadora, né? Então eu fui criada pela minha avó, eu não tive essa coisa da mãe na escola, na minha infância. O meu pai, eu não tenho nenhum registro dele na minha certidão de nascimento. Hoje ele é um presidiário envolvido com tráfico de drogas e várias coisas. Então ele foi condenado a muitos anos de prisão, eu não tenho contato com meu pai. Então pega essa base que eu tenho e traga um arquétipo desse pra minha vida. Muitas coisas já foram bem resolvidas, fiz terapia por muito tempo, tive a morte também da minha primeira filha, reza a lenda, conta a história que ela também engravidou e perdeu um filho. Então assim, é um arquétipo que traria muitas coisas à tona e seria uma ótima oportunidade para trabalhar várias questões desse nível de depressão e tudo mais. Mas se você tem essa base de abandono, rejeição, depressão, precisa ter muito cuidado, precisa ter muita cautela para ver se vale todo esse magnetismo que esse arquétipo pode trazer na sua vida. Mas de fato é um arquétipo que vai te trazer muitos olhares. As pessoas vão olhar mais pra você, vão olhar mais pro seu trabalho. Você vai sentir uma necessidade mais forte de aparecer, de querer ser o centro das atenções, de querer ser percebido, percebida, de querer ser notada, desejada também, né? Porque ela tinha muito essa conotação sexual, não só com os homens, ela não era um símbolo sexual só para os homens, para as mulheres também, para o mundo inteiro. Então ela tinha esse sex appeal aí muito forte, então você vai perceber isso em você, essa coisa de ser mais ousada. Ela tem muita conexão com o arquétipo do amante, né? Então você vai querer se sentir mais desejada e aí tem que cuidar bastante por essa questão do ego, tá? Mas é um excelente arquétipo de magnetismo e profissionalismo e excelência e notoriedade, evidência muito forte. Um dos mais fortes, se não o mais forte para chamar atenção. Porém tem toda essa sombra, né? O ponto sombra, segundo o documentário do Netflix, ela tinha uma visão muito distorcida dela mesma. Então tem fitas onde ela fala pro terapeuta dela que nada dá certo pra ela, né? Ela tinha essa sensação de que as coisas não aconteciam pra ela. Olha, ela era a evidência. Mas aí a gente começa a perceber nessas conversas que ela tinha com o terapeuta o vazio que tinha dentro do peito dela, né? Que na verdade não poderia ser preenchido por nenhum relacionamento. Hoje, depois de muita terapia, eu entendo que os relacionamentos a gente busca pra tapar um buraco que a gente tem com relação aos nossos pais, que na verdade a gente tem que resolver essa questão com os nossos pais para depois se relacionar, porque daí o relacionamento ele já não serve para tapar esse buraco, né? Então ela tinha muito um vazio, uma tristeza, um sentimento de solidão, ela tinha uma certa dependência também. E tem uma frase que eu me identifiquei muito que ela fala nesse documentário que é assim: eu gosto de gente, mas de amigos eu gosto de poucos. Então hoje eu também sou uma pessoa de poucos amigos, mas eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu sou uma pessoa muito aberta, muito receptiva, mas pra minha intimidade eu não tenho muita gente na minha vida. Então ela não gostava de muita gente, ela era uma pessoa de poucos amigos, porém ela tinha essa simpatia, ela tinha essa generosidade, esse carisma, é um arquétipo de muito carisma, né? Isso era muito evidente, isso era muito forte pra ela, tá? Então é um arquétipo que vai exigir cautela de vocês, né? Analisar lado luz, lado sombra e principalmente a base do qual vocês são inseridos. Se você é uma pessoa que não tem problema com pai, com mãe, né? Não teve essa questão de estrutura, não teve essa questão de abandono, de rejeição na infância, é um arquétipo que vale muito a pena você usar, porque é um arquétipo realmente que vai levar o seu negócio para outro nível, porque você vai receber aí bastante notoriedade, tá? E se você tá disposta a trabalhar suas sombras e tiver toda essa base aí um pouco desafiadora, vale você usar, mas saiba que muitas coisas vão vir à tona, tá? Então é possível que você viva muito essa polaridade ali de gêmeos. Ora tá muito bem, ora tá muito mal, ora tá muito feliz, ora tá tudo dando muito certo, ora tô, né, tá sozinha, ora tô insatisfeita emocionalmente. Ela tinha muita perturbação emocional. Então é importante vocês buscarem informações, avaliar, se avaliar antes de trazer uma frequência, uma energia tão magnética, tão poderosa como esse arquétipo, tá bom? Bom, eu desejo de verdade que eu tenha contribuído com vocês com informações desse arquétipo. Se vocês gostam, se vocês gostam de vídeos assim, onde eu trago vídeos falando de arquétipos específicos, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscreve aqui nesse canal e a gente se vê nos próximos vídeos.